Boa noite, queridos, aqueles que aqui estão conosco, aqueles que estão nos assistindo aí pela internet. Mais uma vez, nós nos reunimos aqui em nome do nosso Mestre Jesus para mais uma noite de estudos. O tema de hoje escolhido foi Amai os vossos inimigos. Ele está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu peguei o tópico primeiro, que é pagar o mal com o bem, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. É um capítulo um pouquinho maior, mas assim, a riqueza dele é muito grande, então não dá para a gente destrinchar assim em meia hora, 40 minutos, tudo aquilo que ele nos traz. Então eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho pagar o mal com o bem. Quando a gente começou a estudar toda essa parte do Evangelho, isso daí já vem de anos e anos, até antes de Cristo, que a gente tem. Eu trouxe uma historinha, já antes de Cristo, que nos ensinava, na época de Sócrates, do pagar o mal com o bem. Sócrates estava na prisão, né? E ele Lili está participando conosco aqui. Ele estava na prisão naquele momento em que ele seria executado em Atenas. E foi um amigo dele, um admirador dele, naquele momento, que chegou até ele indignado com tudo aquilo que estava acontecendo e diante da postura pacífica que ele estava tendo na situação toda da onde ele estaria indo. Que ele estaria indo para o final ali, né? E este amigo veio perguntar a ele se ele aceitaria a sua ajuda. E porque ele não estava assim aceitando aquela injustiça toda que estavam fazendo com Sócrates. E naquele momento, o amigo dele se dispõe até a financeiramente pagar. Em outras palavras, de hoje em dia, seria o subornar, né? Para que ele fosse solto naquela intenção de salvá-lo da execução. E neste momento, pacientemente, Sócrates advertiu o amigo dele, dizendo: meu caro, jamais se deve proceder contra a justiça. Naquele momento estava ali a justiça dos homens. Não se deve retribuir a injustiça, que é o que ele estava sofrendo, com injustiça, pois o procedimento injusto é sempre inadmissível. Lembra-te ainda que entre fazer o mal a uma pessoa e cometer uma injustiça, não há diferença alguma. Sendo assim, não devemos retribuir a injustiça nem fazer o mal a pessoa alguma, seja qual for o mal que ela nos cause. Devo partir, mesmo que vítima da justiça, não a real, a dos homens, mas não a real, mas a dos homens. A justiça real, nós sabemos qual é. E a justiça dos homens, aqui interpretada. Porém, evadir-me, retribuindo vergonhosamente a injustiça com injustiça, o dano com o dano, estarei indigno. Não haverão de me acolher com benevolência. Procedamos, pois, pagando o mal com o bem, porque tal é o caminho de onde a divindade nos guia. Isso foi lá, há mais de 300 anos antes de Cristo. E Sócrates já nos trazia esta filosofia. Passaram-se esses anos todos, nós temos Jesus, que veio nos trazer tantos e tantos ensinamentos. No Sermão do Monte, tudo aquilo que ele trouxe para nós, tantas lições, tantos ensinamentos que até hoje a gente ainda insiste em não praticá-los. Mas a gente vai tentando de pouquinho em pouquinho, sementinha aqui, sementinha ali, a gente vai aprendendo e se erguendo também.
No Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo que a gente está falando, do capítulo 12, ele começa com Mateus, capítulo 5, os versículos 20 a 43, e 20 e 43 a 47, aonde ele diz: aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É assim que nós fazemos? Vem Jesus e nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos do vosso Pai, que estais nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Quer dizer, todos nós somos filhos do nosso Pai. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos. Nós aqui é que nos colocamos diferentes uns dos outros, porque assim o somos. Quando a gente fala amai os vossos inimigos, é tão pesada essa palavra de inimigos, né? Mas a conotação que eles nos traz nestas lições são muito importantes. Hoje a gente faz uma pesquisa em nossa vida. A gente tem alguém na conta de inimigo real? Como que a gente faz? Hoje em dia a gente gosta de falar mais assim, desafetos, adversários, do que realmente inimigos. Porque inimigos é uma palavra bem pesada. Mas a lição nos diz exatamente isso. E como se não bastasse isso, ainda vem Lucas, no capítulo 6, nos versículos de 32 a 36, que nos traz: se não amardes, senão aquele que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Quer dizer, é muito fácil amar aquele que está aqui do nosso lado, que nos dá carinho, que nos faz tudo. Mas que recompensa a gente tem? E ele continua: mas por vós, amai os vossos inimigos. Fazei o bem a todos, e emprestai, sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Como nós estávamos falando, não existe diferença para Deus. Nós somos todos seus filhos. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, por que não fazer como Jesus nos ensinou? Como bem lá atrás Sócrates já nos ensinava. Mas o homem é teimoso. A gente leva para frente muito além as coisas do que aquilo que realmente Jesus nos trouxe em palavras, em atitudes, em amor. Aí a gente pega no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, aonde Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade, eles são complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que nós gostaríamos que fizessem por nós mesmos. Aí a gente pega no Evangelho, no Livro dos Espíritos, assim? Na pergunta 886, amai-os, aonde amai-vos uns aos Kardec outros. Pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, quando a gente vem entendida por Jesus.
reencarnando. Benevolência para com todos. Eu peguei essa foto justamente por causa disso, porque a gente traz uma bagagem. Mas a inocência das crianças é tão lindo de se ver. Outro dia eu estava vendo um vídeo onde as próprias crianças não estavam vendo com esses olhos nossos aqui e as diferenças raciais, as diferenças de crianças especiais, todas elas estavam envolvidas e ninguém percebia esta diferença, porque são os olhos da inocência da criança. E isso seria muito bom, de uma certa maneira, que a gente tivesse permanecido dentro de nós, sem coisas que nos transformam, tirando de nós aquela sementinha do amor e transformando-a de várias maneiras. Na pergunta seguinte, Kardec diz: disse Jesus também, amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? E os espíritos respondem: sem dúvida, não se pode ter pelo inimigo um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem, o mal por bem. Eu acho que eu inverti aqui. O que nós devemos, na verdade, é seguir aquilo que nos foi trazido por Jesus. Tá? É óbvio, nós não temos como, com essas palavras todas e com que nós vivemos aqui encarnados, seguir o que Jesus nos trouxe ao pé da letra. Nós temos sim as nossas diferenças. E como eu falei antes, Jesus não disse que nós devemos ter a mesma ternura por aqueles que nos são queridos, que estão conosco. Por quê? A ternura pressupõe confiança. E isso, com a confiança, a gente pode se abrir integralmente. Vou trazer os meus problemas para esta pessoa, ela vai dividir comigo, existe essa divisão, sem medo da gente ser censurado. Sem o receio de expor aquilo que eu estou sentindo. Porque aqueles que, na verdade, nós temos nessa conta de inimigos, eles vão até se aproveitar das nossas fraquezas, para que daí faça-se ainda aquela onda em cima de onda que vai ainda remover muita coisa. Mas pelo contrário, Jesus nos pede que nós oremos, que nós tenhamos até compaixão, não só com eles, mas também conosco mesmos. Confiança não dá para a gente ter com todo mundo, porque nós estamos aqui aprendendo ainda. E Jesus nos traz que, na verdade, o desconfiar das pessoas, né, o não haver os laços de simpatia, não significa que nós temos que agir de uma maneira ruim. Porque se nós vamos agindo com ofensas, com mágoas, ressentimentos, raiva, ódio, fazendo essa onda, remexendo tudo ali do fundo desse buraco todo, a gente chega até a vingança. E não é isso que ele quer. De maneira alguma. Muito pelo contrário, ele pede: amai. Como nos slides anteriores, já que nós não possamos fazer o bem 100% do tempo para com os nossos desafetos, que nós possamos ao menos orar por eles. Como nos disse Sócrates, como nos trouxe Jesus, pagar o mal com o bem.
É isso que a gente precisa aprender. É uma lição fácil? Nunca, nunca. Muito difícil. Jesus pediu para que nós tomássemos todo esse cuidado, para que nós envolvêssemos o nosso próximo com amor, assim como ele fez. E não pensem que foi fácil para ele também. E não só para ele, para tantos, para tantos. E nesse momento, o que a gente está fazendo? Quando nós vibramos o mal para o nosso próximo, o que nós estamos fazendo? Aquela cúpula à nossa volta, aquela vibração que nós temos à nossa volta, qual é ela? O que nós atraímos? Né? O que o nosso pensamento faz? Nós já falamos várias vezes. Pensamento é energia. E a energia se expande além do nosso corpo físico. Como nós sabemos que nós somos muito além do nosso corpo físico. Essa energia nos leva a uma lei da física. E isso todo mundo sabe. A lei da atração, da repulsão. Eu peguei um trechinho dali do Evangelho, aonde Kardec diz que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente com um amigo. É a confiança que nós estávamos falando. Gente, a gente sabe, tudo é energia. O que nós estamos vibrando? Quando a gente chega aqui, a gente quer acalmar. A gente tem aquelas pessoas que vêm aqui, que procuram a paz. Quando a gente chega em nossos lares, nós queremos a paz. Por que não fazer o mesmo quando nós estamos saindo? Né? Ao invés da gente entrar num elevador de cabeça baixa, carrancudo, não dar bom dia para quem ali está. Ao invés da gente sair com o carro, ter que dar uma freada porque alguém passou na frente e instintivamente a gente vai e xinga. Não, gente. Vamos tentar policiar os nossos atos. A nossa energia. Se eu vou sair, eu saio de casa, não dou bom dia no elevador, já chego xingando no trabalho porque alguém cruzou minha frente. Que energia que eu estou levando para esse lugar? O que eu estou gerando ali? É muito difícil a gente conviver com negatividade à nossa volta, porque é isso que a gente atrai para a gente. Então, o que Jesus nos pede? O coração bate sim de maneira diferente, mas nós podemos fazer com que este coração conduza esse batimento de uma maneira totalmente oposta daquilo que nós falamos aqui no slide anterior, de ofensas, de mágoas, de raiva. Nós podemos fazer o nosso coração bater no sentido de orar para o nosso próximo, sentir que ele está aqui como nós, também buscando uma oportunidade de evoluir. E por que nós o temos em conta de inimigo? O que nós temos que fazer que Jesus tanto nos pede? Reconcilia-se com seus adversários. Estende-lhe a mão segura em caso de necessidade. Abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-lo ainda mais. Nesse momento, a gente percebe que não é aquele que nós temos na conta como adversário que é somente o doente. Nós também somos por tratá-lo de uma maneira ruim. É fácil, gente? Não, não é fácil. Todos os dias a gente tem dificuldades, todos os dias a gente está aqui para aprender. Mas quanto mais a gente olhar e se policiar nesses atos, melhor a gente vai ser. Mais perto dos ensinamentos de Jesus nós vamos estar. E retribuindo, como ele disse, o bem com o mal sem intenção de humilhar. Porque de que adianta
eu estender a mão e falar de repente para uma pessoa: toma, você já não tem nada mesmo? Você chegar até assim para o seu adversário ali naquele momento e falar: tá bom, eu tô te perdoando, mas você sabe o que você fez. Que perdão é esse? Que reconciliação é essa? O sentimento tem que vir daqui da gente, de dentro do nosso coração. De nada adianta nós fazermos alguma coisa humilhando o nosso próximo. Não é o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Jesus mesmo pediu. Quantas vezes nós vamos perdoar? 7 vezes a gente tem que perdoar? Não, 70 vezes 7. E se a gente for ver na nossa caminhada, quantas vezes mais 70 vezes 7 nós temos que assim fazer? Eu peguei um trechinho do Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, né, a psicografia do Chico, na liçãozinha 111, aonde tem ali a perguntinha: não é melhor nos reconciliarmos em vida do que levarmos para outras vidas as mágoas e ressentimentos? Mais uma vez, vem o pedido de Jesus em Mateus: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem e nos caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam, apreendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou. Nós não estamos aqui por acaso. A gente sabe que tudo tem o seu porquê, né? Todos nós estamos aqui por um motivo. Então, por que não reconciliar? Por que não harmonizar? Quando ele fala aqui de levar mágoas e ressentimentos para outras vidas, nós sabemos que nós temos outras vidas. Nós sabemos que a reencarnação é um presente que nós temos para a nossa evolução. Como espíritas e crentes no nosso Mestre, crentes em Deus que nós somos, nós sabemos a importância da reconciliação. Muitas vezes as pessoas falam, né? Mas eu estou encarnando, tenho as minhas obsessões aqui comigo, tenho meus problemas, o meu familiar, o meu primo, o meu pai, seja quem for, nós estamos aqui para nos reconciliar. É verdade que todos os nossos desafetos são trazidos de outras vidas? Não, nem sempre. Nem sempre. Mas eles podem ser criados nessa vida. E a gente sabe que a reencarnação é a vida presente. Ela não é senão um ponto entre o passado e o futuro. Eu trago comigo a bagagem de outras vidas, sim, mas não necessariamente os desafetos. Mas muitas vezes as nossas reencarnações são necessárias para que nós possamos harmonizar os desafetos, sim. Mas aí vem o nosso Pai com aquela bondade maravilhosa dele e nos dá o véu do esquecimento a cada encarnação. O que isso é imprescindível. Muita gente quer fazer a regressão em vidas passadas, saber o que foi, o que não foi, o que fez, principalmente o que fez.
o que você faria? Descobrindo ou sabendo, encarnando, sabendo que aquele que você vai receber como seu filho te matou numa outra encarnação. Vocês seriam adversários eternamente. E não é isso que Jesus nos pede. Aí eu tirei também dali do livrinho, que eu estava fazendo todos os estudos e fui pegando um pouquinho assim do Evangelho, dos livros de apoio que a gente tem, que trazem lições maravilhosas. Emmanuel é sempre para a gente uma lição impressionante, onde eles dizem que pela própria destinação de aqui estarmos na Terra, temos provas a suportar para a nossa evolução espiritual. E quando confiamos na justiça divina, não nos queixemos das provas, não devemos murmurar contra aqueles que delas são instrumentos. O que é um adversário, senão um instrumento para a nossa evolução? Para que trabalhemos dentro de nós mesmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Nós devemos agradecer a mão que nos fornece a ocasião de provar a nossa paciência e resignação. Esta mão, muitas vezes, é aquela que vem e está aqui, ó, nos cutucando o tempo todo, mas está nos fazendo despertar. E esse despertar é importante, né? Hoje, nós estamos aqui, encarnados, trazendo uma bagagem, a somatória das nossas encarnações. Sim, de aprendizados. Nós sabemos que ainda vivemos hoje, neste planeta Terra, aqui como está dizendo, ainda um mundo de provas e expiações. Então ninguém está aqui de anjinho. A gente tem essa existência física justamente trazida para que nós lutemos contra os sofrimentos. As lutas não cessam dia a dia, até aqueles que vêm com uma missão pacificadora têm seus sofrimentos. Mas de que maneira? Vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Ainda garoto, perdeu a sua mãe, maltratado por sua madrasta, que lhe perfurava o abdômen. Ele nunca reclamou disso. Esse é um dos exemplos que nós temos de maior amor ao próximo de Chico, que ele não regateou um momento ali, não... Ele sofria, é óbvio que ele sofria, mas ele tinha a certeza de que aquela mão que lhe furava, que lhe fazia sofrer, estava ali, fazendo ele evoluir cada vez mais. Então, não vamos chegar aqui com ilusão de que tudo passa, que nós não vamos ter sofrimento mais para frente, nada disso. Mas a gente precisa ter a confiança na justiça divina, de que todas as nossas dificuldades são também necessárias para a nossa evolução. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, como a gente falou lá atrás, do Livro dos Espíritos e tudo mais, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Aqui eu faço uma partezinho e peço para que todos nós comecemos a olhar um pouquinho também para dentro de nós, né? Como que nós lidamos com a convivência com os nossos inimigos
internos. Nós temos dentro de nós a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Ninguém está livre deles, nós estamos aqui encarnados. Como nós diríamos, ninguém aqui é santo. Então, como nós lidamos com esses inimigos internos nossos? A gente convive com eles, não convive? A gente ora para que um dia a gente consiga transformá-los através das nossas atitudes de amor e vencê-los. Vencê-los no sentido de tirar de dentro de nós tudo isso que não nos leva a nada. Então, eu peço que, acima de qualquer coisa, a gente pare um pouquinho e veja de que maneira nós estamos lidando com os nossos inimigos internos. E isso nós vamos descobrindo e nos transformando com a nossa reforma íntima, com os nossos estudos, com a aplicação dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, utilizando-se da maior ferramenta que ele nos trouxe, que é o amor. Independente de amar a quem, ele nos pede que ame a todos. Os mais próximos, os mais distantes, aqueles que estão com ternura, ou mesmo sem a ternura, mas com a compreensão das dificuldades de cada um. Então eu faço um convite para que a gente faça realmente isso. Vamos olhar, vamos buscar a nossa reforma e vamos nos livrar desse mal que nos faz todos esses sentimentos. E vamos alcançar a nossa vitória com o amor, amando a nós mesmos, transformando as nossas atitudes e sabendo amar ao próximo, assim como Jesus o fez. E eu trouxe, que nós estamos estudando no grupo, o livro Garimpo de Amor, que é de Joana de Ângeles, a nossa querida Joana, que nos traz assim tanto conforto, mas tantas coisas na cabeça que a gente fica assim com as minhoquinhas aqui todas pensando como que eu vou fazer tudo isso que ela nos pede, cada puxãozinho de orelha, tudo que ela nos traz. E eu peguei um capítulo da onde eu tirei algumas coisas que eu queria dividir com vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com amar os nossos inimigos. É onde ela nos pede amor e conciliação. Ela nos coloca que a reconciliação é o momento de amor no desenvolvimento dos elevados valores da vida. Aquilo que a gente viu no slide anterior. Ela coloca que o amor é poderoso elixir de longa vida, que restitui as energias gastas e as esperanças fanadas, aquelas esperanças frustradas, as frustrações que nós temos, a desesperança. Elixir da vida. O amor verdadeiro, olha, ele é conciliador e não se acomplicia com aquilo que é incorreto. Eu posso até ver que aquilo está incorreto, eu não vou passar a mão na cabeça, mas eu posso orientar, eu posso ajudar ao meu próximo. Eu não preciso daquele ato que muitas vezes ele está cometendo agora e que eu já cometi ali atrás, fazer o escândalo. Não, eu posso orientar. Ela ainda nos traz que possuir o dom de perdoar, olvidando, esquecendo todo o mal, apenas para recordar-se de todo o bem que pode vislumbrar em qualquer ação ou pessoa. Todos nós somos capazes de fazer o bem. Até aquele
que nós o temos na conta de adversários, de inimigos, ele também faz o bem a alguém. Ninguém está aqui sendo de todo bem ou de todo mal. Aí vem mais uma vez o pedido, desta vez vindo por Joana. Já tivemos aqui por Sócrates, por Jesus, Mateus, Lucas já colocaram, Kardec. Vem, Joana, reconcilia-te com o adversário, aquele que se fez inimigo e se comprazia em manter atitude hostil, responsável por situações desagradáveis e prejudiciais. Nós também já fomos desagradáveis e já prejudicamos alguém, né? O amor não cobra recompensa moral a fim de estabelecer a paz. Nós fazemos as nossas ações de amor, nós não precisamos cobrar nada. Ele não cobra recompensa moral para estabelecer a paz. Ele é a própria paz. Essa verdadeira conciliação, auxiliando o incompreendido ou malsinado, aquela pessoa que a gente não tolera, né? A conviver em harmonia com aquele que o infelicitou ou lhe gerou problemas, não nos recordando tampouco, solicitando esclarecimentos e justificações. Aliás, muito do agrado do egoísmo doentio. Aquele egoísmo que a gente ainda tem dentro da gente. Eu não preciso cobrar nada, eu não preciso ficar recordando as coisas do meu colega ou do meu desafeto. A gente tem que daqui para frente olhar e acalmar toda essa situação dentro de nós mesmos. Para que eu vou remover as coisas? Para que eu vou manter dentro de mim e em atitudes para com o outro a raiva, os problemas todos, trazidos do nosso orgulho, das nossas imperfeições? Ela ainda traz: o amor é rico de conciliação, porque sabe que essa é a melhor atitude, que somente pode produzir frutos sazonados e que um dia esplenderá em hino de solidariedade e de paz entre os seres. Exatamente como nós estávamos falando lá atrás. O amor é o sentimento sublime. Os relacionamentos não são muito fáceis. Não mesmo, todos nós sabemos que não. Porque cada um tem a sua história, escrita de uma maneira diferente. A sua maneira de ser. Dificilmente dois indivíduos respondem da mesma forma aos apelos do amor, seguindo não poucas vezes veredas diferentes. Ou a gente segue o caminho do amor, ou a gente segue o do desamor. E os dois que vão seguindo também no caminho do amor, nem sempre vão estar ali na mesma estrada. O amor está aqui na frente da gente. Nós temos vários caminhos de atingi-lo. E como que nós vamos fazer? Nós só não podemos pegar ali, ó, o caminho do desamor. Ela ainda nos traz, nesta mesma lição, aonde ela finaliza: o mestre de amor referiu com imensa propriedade: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Quantas vezes a gente ouviu isso aqui hoje? Não é fácil, nós sabemos disso. Mas cabe a nós agir dessa maneira. E ainda nos coloca, ela finaliza o capítulo bem assim: para que haja essa reconciliação, é necessário que o amor impere no país dos sentimentos, oferecendo paz e perdão ao ofensor. Sem que o gesto de busca e encontro perderia o seu significado. Sem esse gesto, a gente perderia o
o significado, o amor perde o significado, a reconciliação perde o seu significado. Para você manter uma posição exterior. Nós não precisamos nos mostrar aqui, ó, assim, com algo à nossa frente. O que nós precisamos realmente? É entrar no país dos sentimentos. O sentimento verdadeiro, aquele sentimento de amor. Ninguém está falando que é fácil perdoar um ofensor. Só que todos os dias, nas orações que nós fazemos, no Pai Nosso, o que a gente pede? Perdoar. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nosso Pai está podendo nos perdoar? Na verdade, Ele perdoa a todos. Mas o que nós estamos fazendo para que nós também recebamos esse perdão? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é assim: não é fácil. É uma luta interior muito grande que nós precisamos para amar os nossos inimigos. Mas no momento em que nós começamos a perdoar, a transformar o nosso sentimento daquelas ofensas que nos foram feitas, disso tudo, nós conseguimos também buscar a paz para nós mesmos, vibrando numa sintonia de paz e de amor. E pela lei da atração, atraindo para junto de nós também a paz e o amor. E eu finalizo agradecendo e pedindo que todos esses momentos mágicos de amor envolvam todos os nossos corações, porque quanto amor a gente não tem à nossa volta. Nós estamos percebendo? Nós estamos vendo? Vamos deixar que tudo isso, toda essa magia, todo esse amor que o nosso Mestre nos trouxe, envolva cada vez mais os nossos corações. Agradeço imensamente e que todos fiquem na paz do nosso Mestre Jesus.